Nós temos uma dívida ativa lá que não é uma caixa preta, primeiramente. O Tribunal de Contas todo ano faz a análise das contas do ODAI, inclusive da dívida ativa, para ver o que nós estamos fazendo com a dívida ativa. Os 16 milhões desses 5 maiores clientes, o ODAI não abre mão desses 16 milhões. O ODAI precisa de dinheiro para investir na cidade e nós não vamos abrir mão de 16 milhões ou dos 60 milhões que estão na dívida ativa. Todos esses clientes, vamos conversar dos 5 maiores, eles estão já foi feito as ações judiciais para cobrança em cima deles. Eles estão notificados, já está na justiça a cobrança com os 5. Sobre os 2 maiores que falaram que o DAI não corta água, o primeiro deles, o que mais deve, o DAI não corta água porque ele não paga pela água, ele só paga pelo esgoto. Ele tem poço artesiano. O segundo, a mesma coisa, ele tem poço artesiano. O segundo fez o refis com o ODAI no final do ano, então nós fornecemos a água para o escritório dele, que nós estamos fazendo o corte do escritório também, já está indo a notificação para falar sobre o escritório. A indústria dele é abastecida por poço artesiano. O DAI não faz o corte do poço artesiano homologado porque é de propriedade dele. Então, por isso que eles têm ainda uma situação ativa no cadastro do DAI. Não significa que nós estamos fornecendo água para eles, porque nós estamos fazendo a leitura do poço, porque todas as dívidas que prescrever por um ano vai entrar em dívida ativa e nós estamos cobrando o que tem de agora. Ao terceiro devedor, ele até 2010 também nós estamos com cobrança judicial em cima. A partir de 2010 passou a ser um ente público. Então, de 2010 para cá, ele faz parte da prefeitura e o DAI não continua fornecendo água, assim como nós fornecemos para as escolas municipais, para a Fundação de Saúde, e a cobrança não existe na cobrança desse ente aí. Há um outro devedor do DAI, que é um projeto de ação social, e com vários condomínios. Um dos condomínios ele tem um medidor único para o bloco todo. Esse nós não fizemos corte, porque nós ainda estamos fazendo outras ações que não seja prejudicar um bloco todo desse empreendimento social. E outros blocos que têm hidrômetros separados, tem cortes lá dentro, sim, o DAI faz o corte, do mesmo jeito que nós cortaríamos essas outras indústrias que têm poço, se o DAI fornecesse água. Há um outro que é um projeto social também, que recebe água nossa, também está com ação judicial em cima. Nós fazemos a cobrança e nós temos conversado muito com um projeto de beneficência com eles, e o DAI não cortou água devido a nós ainda mantermos a conversa, porque há toda uma comunidade sendo beneficiada por esse projeto. Então nós seríamos também irresponsáveis de causar o problema por uma comunidade inteira que esse projeto está fazendo, mas nós também temos uma cobrança judicial em cima deles. Agora, eu sei que não estava sob a sua administração, o departamento na época, mas no caso dessas indústrias, por exemplo, para se chegar num valor como divulgado, durante muito tempo não foi pago e não houve um corte desse fornecimento de água. A dívida ativa do ODAI ela vem se acumulando desde 1985. Esse tipo de cobrança que é feito hoje em dia na dívida ativa, ela não é o melhor caminho, porque nem sempre o DAI ganha. Aliás, a maior parte deles perde. E muitas vezes quando você ganha, o que você tem para tirar de lá é arrastar bens do que tem a pessoa. E nem sempre também tem bens para ser arrastado para o DAI. Então não é a melhor maneira de se fazer esse tipo de cobrança. O que nós fizemos, que realmente eu não estava aqui antes, não posso responder por outros superintendentes, mas o que nós estamos fazendo agora, nós já assinamos aí com o cartório de protesto o contrato. Nós estamos em via de adequar o sistema do DAI com o sistema do órgão que vai fazer esse protesto, e nós vamos protestar quem está dentro da dívida ativa. Então agora a conversa passa a ser outra, a pessoa vai ser negativada. Então não é só com o DAI que ele vai ter o problema. Pode então, ter daí um resultado melhor. Exato. Então daqui 30 a 60 dias o DAI começa a negativar o cadastro de dívida ativa dele. Nós temos
Nós temos informações aí que algumas cidades que fizeram isso começou a ter um resultado muito melhor dentro do cadastro de dívida ativa para cobrança do que da maneira que é feita hoje. Eu acredito que o que provocou mais queixa foi a questão da diferença no tratamento, né? Porque a gente recebe aqui no Balcão do Jornal frequentemente pessoas que também estão num momento difícil, famílias que estão passando por dificuldades, e a gente sabe que se houver um atraso, há um corte no fornecimento. Aí quando o cidadão recebe uma notícia dessas, de que em alguns casos as dívidas foram sendo aí roladas e aí chegou a valores como esse, certamente o cidadão contribuinte há uma revolta, né? É comum, que sim. Normal que isso aconteça. E é natural, mas nós não tratamos diferentemente quem é muito, deve muito para o DAI ou quem deve pouco. Porque se a gente também ficar passando a mão na cabeça de quem está devendo pouco, o montante, a somatória de quem deve pouco, vai chegar fatalmente a ser maior do que um único que deve muito. Mas aquele que deve muito, nós não estamos passando a mão na cabeça, o DAI não está sendo conivente com isso. Nós já tomamos as medidas que deveriam ter sido tomadas e aguardamos agora o tempo da justiça. E não foi de agora que eles estão com essas ações judiciais. Então, nós não estamos colaborando com quem deve por DAI, não. Nós não abrimos mão da receita da dívida ativa. E volto a falar, há um órgão competente, que é o Tribunal de Contas, que olha sim a dívida ativa do DAI. E acompanha. Agora, no caso, em relação a essas empresas que têm poço artesiano, tem uma pergunta aqui. O pessoal está dizendo, o senhor informou que eles estão devendo as contas de esgoto. Nesse caso, quem que fica com o prejuízo? O DAI ou a BRK, que é a responsável pelo esgoto aqui no município? Sempre o DAI. A dívida, o prejuízo é do DAI. Sim. Isso está no contrato com a BRK? Está no contrato. No contrato com a BRK é da seguinte maneira. Toda inadimplência fica por conta do DAI. Porque é feita a leitura do consumo de água do mês. Metade já desse consumo vai para a BRK. Quem não pagar a conta, o DAI paga o consumo do esgoto para a BRK e fica com a dívida toda. Além de não receber, o DAI paga a BRK, então. O DAI paga a BRK. Que é, então, uma outra questão. A gente, quando se discute um contrato de concessão, né, a gente sabe que muita coisa acaba passando e acho que é mais um problema aí que existe no contrato de concessão. Então, só para esclarecer o nosso ouvinte, o prejuízo fica para o DAI, a BRK não amarga prejuízo na questão do esgoto aqui na cidade de Rio Claro. Tem uma outra pergunta também aqui de ouvinte a respeito de divulgação dos nomes. O DAI pode divulgar a lista com o nome dos grandes devedores de água no município? Não podemos divulgar. Isso faz parte do Código de Defesa do Consumidor. Nós podemos divulgar código, CDC, valores de dívida, mas o nome nós não podemos divulgar. Não pode ser divulgado. Não. E eu gostaria de ressaltar sobre a BRK, há um contrato com eles, não foi feito pela BRK, não foi feito por essa gestão também, foi feito por gestão passada. A BRK é uma grande parceira do DAI hoje em dia, nós temos um contato restrito entre nós e nós o DAI não tem nada contra a BRK. O que se faz é cumprir um contrato que foi feito lá atrás. E felizmente isso teria que ter sido discutido na hora de assinar o contrato, sim, né? Com certeza. Então fica esclarecido também que o DAI não pode divulgar então essa lista, porque certamente quando saiu essa notícia muita gente se perguntou e queria saber quais são os devedores. Para o cidadão comum, tenho lá minha conta de água em casa, atrasei. Quanto tempo eu tenho o serviço cortado? Quanto tempo vocês costumam tolerar para o cidadão comum? É uma outra pergunta aqui também. Tá, e esse prazo todo é colocado pela agência reguladora, pelo ARES-PCJ. Nós temos aí 90 dias para fazer o corte. Na conta dele já vai avisando que há conta em débito e que é passível de ser cortado. Então, a partir de 90 dias, nós temos um prazo de mais 90 para fazer o corte do cliente.